Saudações, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Meu nome é Henry e esse aqui é o Recanto de um Flamenguista. Sejam todos muito bem-vindos. Rapaziada, é o seguinte, já não foi tão bom, né, ter que aguentar as ações de torcedor do Fluminense, que não tá feliz pra caralho, ganhou do Flamengo, e aí é o pai do Flamengo, e a gente tem que escutar isso, e aguentar essa situação. Só que, beleza, até então a gente ficar chateado com a derrota, tudo bem. Agora é fazer um escarcéu, rapaziada. Fora para o Souza! Tem que trocar, o treinador não pode fazer isso, não pode fazer suplemento em Fla-Flu, por mais que seja a segunda rodada de Carioca, tá cometendo falhas, e tá não sei o que, o time não vai pra frente, precisa dos 11 titulares, que dia não sei o que, isso, aquilo, aquele show todo. Eu acho que tão sem assunto, que super valorizam um jogo que não tem importância nenhuma ainda. Não tem, é o segundo jogo, o Paulo Souza tá testando os jogadores para ver com quem que ele pode contar em determinada posição. O primeiro jogo foi um time, no segundo foi outro. A gente tem que entender isso, rapaziada. Ele tá entendendo o que é o elenco do Flamengo. Não é só no treino que ele vai entender, em jogo também. Ele vai pôr ali, vai testar em jogo como que ele pode contar com determinado jogador. E ele tem uma proposta de jogo totalmente diferente da que o Flamengo tinha antes. Então requer um processo mais demorado. Não vai ser assim, já tem que ter 11 titular, já tem que ter não sei o quê. E é bom que não tenha, porque o Flamengo vai ter que contar com todo mundo durante o ano inteiro. Então precisa de todos os jogadores. E outra, eles estão voltando agora. Por que vai estourar os jogadores já, assim, no segundo jogo? Jogou o primeiro jogo, no segundo tem que ser o time titular, no terceiro já tem que botar os caras de novo e tem que... Não precisa, quer estourar os jogadores pra quê? Carioca. Pro Carioca, vocês querem ganhar o Carioca mesmo. O mais importante é ser campeão Carioca, ganhar do Fluminense, isso e aquilo. Não, pelo amor de Deus, não é possível que vocês querem isso. Não é possível que a torcida do Flamengo não entende. Os anti na TV, os comentaristas anti, eu entendo sentar o pau, pedir a demissão do Paulo Souza e tal. Eu entendo eles falar merda, eu entendo. É isso que eles querem crise no Flamengo. É que o Flamengo troca treinador todo mês. Pra eles, beleza, eles vão criticar qualquer coisa, mas a torcida do Flamengo não dá pra entender, bicho. Entra em grupo, entra em Face, entra não sei o que, a torcida louca, porque parece que foi o fim do mundo. O Paulo Souza falou que ia usar o Pedro e não usou. Pô, usou no primeiro, não usou no segundo jogo, já não tá usando, parece que o cara vem a 20 jogos com o Paulo Souza no banco. Meu Deus do céu, que exagero. Pra que isso? Foi só um jogo e testou contra o Fluminense, pode sim, no Carioca. Pode, não tem nada demais. Parece que foi o clássico dos milhões, que o Fluminense bate no Flamengo todo ano. Existiram 2 finais de campeonatos carioca nos últimos 2 anos, né? Quem ganhou as 2? No Fla-Flu. Foi o Flamengo e o Fluminense. Quem ganhou as 2 finais? Flamengo. Aí o jogo mais importante, que é a final, que é pra ganhar, o Flamengo ganha. Agora que perdeu o primeiro, segunda rodada, terceira rodada do Carioca pro Fluminense, acabou o mundo. Pelo amor de Deus, né? Nossa, é muito mimimi, demais, tá louco. Paulo Souza tá testando os jogadores, tá vendo com que ele pode contar, com que ele não pode contar, e já fez alguns testes que foram muito... No primeiro jogo, por exemplo, já deu pra perceber que o René não vai servir pra esse jeito de jogar do Flamengo. Ele não vai conseguir ser um ala pela esquerda, não vai conseguir ser um zagueiro pela esquerda. Já deu pra perceber isso, o René não vai ser útil pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que entender isso e negociar o jogador. É a melhor coisa que tem pra fazer. No segundo jogo já deu pra perceber mais algumas coisas em relação a isso. Diego Ribas, o Ilharão, deu pra perceber. O Isla também deu pra perceber. Não vai rolar. Não vai. O Isla entrou e já fez cagada, como ele vinha fazendo antes. Como ala, ele não vai conseguir funcionar. Eu acho muito difícil de funcionar como ala no Flamengo agora. Mas vamos falar do jogo, rapaziada. A escalação do Flamengo foi a seguinte: Hugo no gol, a linha de 3 zagueiros com Gustavo Henrique, Léo Pereira como zagueiro centralizado e Felipe Luiz como zagueiro pela esquerda. Os 2 alas, que foram Rodinei na direita, Everton Ribeiro na esquerda, os 2 volantes, Willian Arão e Andrés Pereira, os 2 na frente ali, os 2 meias atacantes, que foram Diego e Everton e Arrascaeta, e o atacante, que foi o Gabigol. Escalação aqui que vocês viram, nesse esquema, no 3-4-2-1, que é um esquema muito bom e no primeiro jogo funcionou muito, porém no segundo jogo funcionou muito também. Até os 30 minutos do primeiro tempo funcionou muito, o Flamengo tinha um ímpeto ali, tinha um gás para chegar, no perde pressiona, roubava a bola do Fluminense. O Fluminense não criou nada no primeiro tempo, no segundo, assim, era uma bola ou outra que conseguia avançar, chegar e chutava mascado, cabeceava meio atrapalhado, e o lance que o Flamengo falhou, o Isa falhou e o Hugo falhou que tomou gol. Mas fora isso, o Fluminense não fez mais nada
ofensivo, de criação ofensiva. Defensivamente funcionou bem. E tal, mas o Flamengo teve muita chance de entrar na área, de finalizar e pecava muito nos passes. Mas voltando para os primeiros 30 minutos do Flamengo, o Flamengo conseguia triangular, sempre tinha um jogador que estava com a bola, tinha duas opções de passe ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Tem a jogada do primeiro lance, a jogada do Everton Ribeiro, Arrascaeta e Andrés Pereira. O volante da esquerda, o meio atacante da esquerda e o ala esquerdo funcionando junto, fazendo a triangulação, que é o que vai precisar muito. O ala sempre vai abrir na linha lateral, o volante tem que encostar para dar a opção de passe, o segundo atacante tem que encostar para dar a opção de passe. Isso tem que funcionar sempre. E até os 30 minutos isso tudo funcionava, do lado esquerdo, um pouco do lado direito, assim, com muita dificuldade, porque o Diego é difícil. Não tá rendendo. Eu acho que se for render vai ser como volante, como meia não vai, ele não consegue dar segmento ao jogo, dar um passe de primeira, dar dinâmica pro jogo. O Diego não consegue. E ali, como segundo atacante pela direita, meio atacante pela direita, ele não conseguiu fazer isso, rapaziada. O Marinho fez muito bem, em determinado jogo ainda deu umas pecadas ali, adiantava demais, queria ir sozinho e precisava do time, e o time não acompanhava. Mas mesmo assim o Marinho foi muito melhor que o Diego. O Gabigol fez isso também um pouco, o Everton Ribeiro também fez isso no primeiro jogo, de segundo atacante pela direita, meio atacante pela direita. Mas assim, o Diego foi muito mal. O Rodinei não tinha muito apoio ali do Ilharão e do Diego, então ele também não foi tão bem. Teve algumas chances, criou algumas jogadas, mas no jogo em si ele não foi tão bem. Em alguns lances ali ele conseguiu fazer algumas jogadas e tal, mas não foi, no jogo geral não foi tão bem. O Ilharão, rapaziada, o Ilharão não conseguiu jogar. O que acontece? Quando o Flamengo adianta a marcação, os oito volantes às vezes saem para dar o bote e roubar a bola ou parar a jogada. Mas o que o Carão ele é um jogador de ocupação de espaço. Tem a caneta que ele toma. Tá ele aqui pelo lado esquerdo ainda. Canetou! Cara, era muito fácil passar do Ilharão. E como ele saiu para dar o bote, ficou um buraco entre a defesa e o meio campo. Então isso não pode acontecer. Ele tem para definir a jogada. Não tem que ir para tomar o vácuo e ficar lá parado. Erguer a cabeça e sair correndo atrás do jogador. Não, ele tem que ir para dar o bote uma vez. O Andrés também, depois dos 30 minutos, perdeu totalmente a dinâmica de jogo. Ele estava sempre à frente da jogada, ou muito atrás, ou muito à frente. Então depois dos 30 ficou meio bagunçado, ficou um jogo meio morno, assim, o Flamengo não conseguia criar muito mais coisa, aí o Fluminense não foi para criar, não consegue criar nada. Então ficou um jogo meio morno até os 30 do primeiro tempo, foi legal, o Flamengo criou muito, mas depois acabou. No segundo tempo o jogo começou muito morno, até que o Fluminense achou um gol. E no final o Flamengo fez aquela pressão na abafa, teve muita chance de fazer gol, o Gabigol teve muita chance, o Lázaro perdeu uma chance cara a cara com o goleiro. Então o jogo foi basicamente isso. Os jogadores que foram mal foram o Arão, o Diego, em determinado momento o próprio Andréas. Então foi muito esses jogadores assim. O Hugo falhou em dois lances, uma que ele saiu mal, numa cobrança de escanteio, e no lance do gol que ele falhou, a bola passou, ele espalmou a bola para dentro do gol. Então esses jogadores assim, o Paulo Sousa tem que olhar com mais cuidado e tal. Lance que eu vejo positivo, o Everton Ribeiro na ala esquerda. Eu acho que funcionou, acho que foi legal. Então pode ser uma opção aí. Faltou profundidade do lado esquerdo. Isso é uma preocupação. O Everton Ribeiro ainda não está confiante para na linha de fundo cruzar. Eu acho que precisa um pouco disso. Assim, mas ter paciência, rapaziada. O Paulo Sousa está testando o time, testando os jogadores, e pode testar em Fla-Flu, é a segunda, terceira rodada de Carioca, pode, não tem problema nenhum. Eu acho que o time do Fluminense não fez nada demais, não foi um jogo de igual para igual. Até os 30 o Flamengo era muito superior, depois o jogo foi igual, então no frangir dos... sei lá qual que é a frase, não sei. Burrão! Mas no final o Flamengo jogou melhor e perdeu com uma falha do Hugo, do Isla. Agora vamos falar da arbitragem. Porque assim, resumindo o jogo, foi basicamente isso aí, não tem muito o que falar demais do jogo não. A arbitragem foi muito frouxa, um juízo muito covarde. Assim, nossa, o Fred, o Felipe Melo ia lá, apontava o dedo na cara do juiz, peitava o juiz e brigava. No primeiro lance de jogo, que foi um pênalti lá, que primeiro, segundo, terceiro lance de jogo, foi um pênalti pro Flamengo. Aí beleza, e o VAR ia chamar, ia ver, ia perceber que não foi pênalti. A bola meio que bateu na perna, no peito, no braço, então não foi pênalti. Beleza, o VAR ia chamar isso e ia acontecer. Só que os jogadores do Fluminense já foram com tudo. Eu falei, caralho,
esse jogo vale alguma coisa? Até entrei no Google, falei, Flamengo e Fluminense, pra ver se era uma final, pra ver se era alguma coisa tão assim, nossa. Era Fred, era Felipe Melo, não sei o que, e Chigari, não sei o que. Aí o Diego apareceu, não sei pra quê também, né? Foi lá e acho que o Felipe Melo empurrou ele, uma coisa assim, que a transmissão tava muito ruim, mano, muito ruim, dava difícil de assistir. Aí o Felipe Melo empurrou ele, não sei o que, aquele rolo. Aí o Felipe Melo falou, foi o momento que o Felipe Melo falou pra ele, você é meu vice e tal, nossa. Empurrão ali, ó. Olha o Felipe Melo. Presta atenção no Felipe Melo. Ombrado ali. Aí o VAR chamou, depois dos torcidas loucas do Fluminense lá, histéricas, darem seu chilique lá na frente do árbitro. Foi lá, chamou, viu, anulou o pênalti e deu cartão amarelo pro Felipe Melo. O Fred já foi lá espernear de novo. E as princesas estavam dando chilique o tempo inteiro, rapaziada. Só que aí teve uma hora que o David Braz foi lá chilique com o Hugo, bateu de frente com o Gustavo Henrique. Eu gostei da atitude do Gustavo Henrique, também não pode deixar assim se criar pra cima não. O Gustavo Henrique foi lá e botou o David Braz no lugar dele. Isso aí, essa porra mesmo. Já que os caras estavam ali pra isso, beleza. Então não pode baixar a bola. Aí teve uma hora que o Vitinho foi levantar, o Vitinho entrou no segundo tempo, foi levantar e meio que se levantou com tudo porque tirou a perna do jogador do Fluminense. O jogador do Fluminense levantou pra cima do Vitinho. O Vitinho deu que meio um empurrão, um soco. Falei, caralho, o Vitinho, mano, isso aí, tá com sangue, porra, tá com vontade, né? Aí, como o jogador viu que era Vitinho e outro jogador do Fluminense lá que não tinha muito peso, ele expulsou os caras. Se fosse um Felipe Melo e um Diego, se fosse um Felipe Melo, um Fred e outro, ele não ia expulsar, ele não ia ter peito, não ia ter culpa pra isso, né? Mas como era o Vitinho, nem sei quem que é o jogador do Fluminense, pô, foi expulso. Ah, foi o Lucas Caligari. Como era esses dois jogadores, ele falou, vou expulsar. E aí ele foi homem, né? Porque pra expulsar o Felipe Melo, pra expulsar o Diego, não teve coragem, né? Mas a arbitragem muito ruim, um bunda mole apitando o jogo. As histéricas do Fluminense pareciam que estavam em final da Copa do Mundo, comemoraram, parecia que ganharam o título, parecia que era semifinal ou final. Mas tá bom, é isso aí. Todo jogo com o Flamengo, com os times carioca, vai ser isso aí, rapaziada. O Flamengo pode estar em fase de testar jogadores e tal, rodízio e tal, usar o carioca como experiência, mas os times adversários não vão estar aí pra isso, né? Vão estar pra ganhar como se fosse final de Copa do Mundo, mas a gente não pode entrar nessa onda. O Paulo Sousa tá chegando e precisa dessa adaptação e a gente tem que entender isso. Não pode implantar uma crise no Flamengo sem necessidade. Mas rapaziada, o resumo do jogo foi esse. Sobre o jogo, muito assim, é o que eu falei mesmo, basicamente. O Flamengo, como eu disse, foi melhor até os 30, depois o jogo foi morno e o Fluminense ganhou na cagada, numa falha do nosso time. E como já aconteceu outras vezes, né? Não foi mais nada que isso. Os jogadores que foram mal do Flamengo, eu expliquei um pouquinho de cada coisa, eu falei aqui pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like, deixa no comentário o que vocês acharam do jogo. E é isso, tamo junto, rapaziada.